Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre Aristóteles, tá certo? Aristóteles, filósofo grego, ele era não ateniense, mas um dos grandes filósofos deste período clássico, né, da Grécia Antiga, e mesmo não sendo ateniense, é um dos grandes filósofos desta escola, dessa grande escola filosófica clássica que a gente considera, né, como uma filosofia ateniense, certo? O Aristóteles ele era discípulo de Platão, ele então se encontra dentro dessa perspectiva do que nós estamos chamando de uma filosofia socrática, tá certo? Socrática porque parte, né, das concepções filosóficas de Sócrates, né? Sócrates foi um grande professor de Platão e Platão foi um grande professor de Aristóteles. Contudo, vejam bem, nós conseguimos identificar em Platão algo muito próximo do Sócrates, até porque ainda existe, né, aquela dúvida se Sócrates teria sido realmente o professor de Platão ou se teria sido apenas um personagem de Platão. Contudo, mesmo Aristóteles sendo discípulo direto de Platão, nós vamos perceber que dentro da filosofia de Aristóteles existe uma divergência das concepções platônicas, tá certo? Vamos começar então para a gente poder compreender a filosofia de Aristóteles. Para que nós possamos começar os estudos sobre Aristóteles, nós vamos falar sobre dois conceitos em Aristóteles importantes, que é o conceito de ato e potência. Né? Precisamos interpretar o que Aristóteles está chamando por ato e o que Aristóteles está chamando por potência. Tá certo? E para que nós possamos compreender estes dois conceitos de Aristóteles, é necessário também que nós compreendamos um outro conceito importante em Aristóteles, que é o conceito do devir. Né? Este conceito de devir, Aristóteles não é novo em Aristóteles, ele busca de alguns filósofos pré-socráticos. Né? O que vem a ser o devir? O devir ele está em direta oposição ao ser. Né? Deixa eu escrever para vocês aqui então. Existe o ser e existe o devir. Tá certo? Existe o ser e existe o devir. Qual a diferença dos dois? Quando nós falamos de um ser, nós estamos falando de uma essência, né? Aquilo que é. Quando a gente trabalha a noção do ser, nós estamos trabalhando a ideia de uma imutabilidade. As coisas são o que elas são. Né? Então, as coisas possuem uma substância imutável. Então, aquilo é. Quando nós trabalhamos a ideia do devir, nós estamos trabalhando com a ideia de movimento que diz respeito ao estar. É uma direta oposição. Né? Quando a gente estuda inglês, a gente fala lá sobre o verbo to be, por exemplo, né? O verbo ser ou estar. É uma coisa ou outra. No português, a gente diferencia. O ser é uma coisa, o estar é outra. O ser pressupõe uma perpetuação. Aquilo é o que é. Né? Eu não consigo verificar um movimento, eu não consigo verificar uma transformação. Quando eu respaldo o devir, eu tenho a ideia de que, olha, uma coisa ela está um formato, ela está de algum modo e ela pode vir a ser uma outra coisa. Né? Existe uma incógnita, existe um mundo de possibilidades do que aquilo pode se tornar. Aristóteles trabalha com a ideia de devir, a ideia de que as coisas elas possuem um movimento específico. Aristóteles ele não nega o ser, ele não nega a essência de algumas coisas. Mas quando Aristóteles está falando sobre o devir, nós vamos perceber na filosofia de Aristóteles uma contradição ao conceito platônico de dualismo entre corpo e alma. Lembra quando a gente estava estudando Platão e nós falamos sobre corpo e alma? Para o Platão existe uma relação, né, um dualismo entre o corpo, que pertence ao mundo das ideias, né, o mundo da matéria, o mundo sensível, o corpo que pertence ao mundo sensível,
certo? A esta realidade sensível que nós percebemos as coisas através do nosso corpo, através dos nossos sentidos, né? E existe a alma que pertence ao mundo das ideias, ao mundo puro, ao mundo perfeito, né? O Platão, ele fala que para que nós possamos conhecer as coisas reais, ou seja, as coisas que estão aqui no mundo sensível, as coisas que são percebidas pelo corpo, pelos sentidos, para que nós possamos conhecer essas coisas, nós teríamos que ir até o mundo das ideias, conhecer o quê? Conhecer a essência das coisas. A essência das coisas estaria lá no mundo das ideias, então somente se eu me elevasse até o mundo das ideias, eu conseguiria perceber a essência das coisas, né? O Platão trabalha com a ideia de que no mundo sensível, tudo que existe são representações imperfeitas de uma essência pura que eu só consigo conhecer se eu me elevar até o mundo das ideias. O Aristóteles ele vai discordar do Platão neste quesito, porque ele diz o seguinte: olha, as coisas possuem uma essência, sim, só que esta essência das coisas, elas podem ser percebidas aqui no mundo das ideias. Aliás, aqui no mundo sensível. É no mundo sensível que eu consigo perceber as coisas. Veja, o Aristóteles diz o seguinte: eu só consigo formular uma ideia, por exemplo, a ideia de cachorro, né, o animal, cachorro, a partir das observações que eu faço de todos os cães, né, com os quais eu vou lidar durante a minha vida. As experiências reais que eu tenho com vários cachorros, né, cachorros pequenos, cachorros grandes, cachorros idosos, cachorros filhotes e por aí vai, é na experiência real que eu tenho com eles que eu percebo, né, a partir como se fosse uma média, que eu percebo, que eu junto, que eu formulo a ideia daquilo que ele chamaria de essência. Dentro dessa concepção, então, do ser e do devir, é que Aristóteles chega ao conceito de ato e potência. O que seria o ato e a potência em Aristóteles? A potência seria todo o potencial que as coisas têm de se tornar outras coisas, certo? Então, veja bem, uma árvore, né? Uma árvore ela tem o potencial de se tornar várias coisas. Uma árvore pode se tornar um brinquedo de madeira, uma árvore pode se tornar uma mesa, uma árvore pode se tornar uma cadeira, uma árvore pode se tornar uma escada, pode se tornar uma arma, pode se tornar um bloco de madeira para proteção. Né? Uma árvore pode se tornar várias coisas. É a potência, né? É o futuro daquilo. E o ato é o quê? O ato é o modo, a forma como aquela coisa se apresenta. Né? Então, uma árvore, a forma como aquela madeira se apresenta é como uma árvore. De repente, eu posso ter tábuas. Né? Então, veja, é a atualização do modo como uma essência se apresenta, ele vai chamar de ato. Né? Agora, veja bem, o Aristóteles está dizendo, a essência não se perde. Uma árvore, qual é a essência de uma árvore? É a madeira. Uma tábua, qual que é a essência de uma tábua? É a madeira. Um brinquedo de madeira, qual que é a essência? Continua sendo a madeira. Então veja, na atualização entre ato e potência, ato é o modo, a forma como a coisa se apresenta. Potência é o devir. É aquilo que ela pode vir a ser, é um constante movimento. Nada é perpétuo, nada se apresenta em uma atualização perpétua. Né? As coisas estão e elas podem vir a ser outras coisas. Então está em um constante movimento. Este movimento do devir, segundo Aristóteles, não perde, não faz com que as coisas percam a sua essência. Então Aristóteles trabalha com a ideia de devir, mas ele também trabalha com a ideia de essência. A ideia de que existem coisas que por mais que elas estejam em movimento, e tudo está em movimento para Aristóteles, tudo é um constante devir, ou seja, tudo é uma atualização, se apresenta dentro de uma atualização. Eu vejo as coisas,
certo? Mas eu preciso perceber que o que eu vejo não é a essência das coisas. O que eu vejo é a atualização, é o ato, é a forma daquela coisa, e eu preciso perceber que aquela coisa pode vir a se tornar uma outra coisa. Agora, independente do ato ou da potência, é necessário que eu perceba a essência das coisas. Cada coisa teria uma essência, segundo Aristóteles, certo? Então veja, a essência das coisas está em suas formas reais. O que Aristóteles está dizendo aqui é o seguinte: para eu conhecer a essência das coisas, eu conhecer o essencial, né, a ontologia das coisas, eu não preciso me direcionar ao mundo das ideias que o Platão estaria chamando a atenção. Eu não preciso de uma elevação da minha alma, né, até um mundo das ideias para eu conhecer a essência das coisas. É possível conhecer a essência das coisas em suas formas reais, observando o ato, observando potência. Tudo possui uma essência e é possível que eu visualize, que eu chegue, que eu encontre a essência dessas coisas. Um outro ponto importante em Aristóteles é a ideia de telos. Né? Telos do conceito, né, do radical telos, eu tiro o termo teleologia. Olha só, não é teologia, né? É teleologia, que é a causa final. Sabe quando a gente pergunta assim, qual o sentido da vida? Né? Aquelas famosas perguntas, né, filosóficas, né? Quem eu sou? Para onde vou? Né? Onde estou? Quando eu faço essa pergunta, quem eu sou? Né, eu estou buscando ser. Eu estou buscando a essência. Quem eu sou? Qual o sentido da minha vida? Ou seja, daquilo que eu sou, da minha essência, né? Qual é a causa final da minha existência? Né? Então veja bem, a minha existência em um mundo real, em uma realidade, ela tem uma causa final, segundo Aristóteles. Tudo possui uma causa final. E esta causa final depende da essência daquela coisa. Tudo teria uma causa final. Tudo teria uma causa inicial, certo? E tudo tem uma causa final. A causa inicial, para Aristóteles, é um ser primeiro. Ele não diz que é Deus, ele diz um ser primeiro que movimenta todo o resto. Né? É como se fosse uma bola de bilhar. Né? Existe um movimento inicial de uma bola que gera o movimento da outra bola, que gera o movimento da outra bola, e por aí vai. Uma vai tocando a outra, né, e as coisas estão em movimento. É o devir. Este é o conceito de devir em Aristóteles. Tudo, né, está sofrendo uma propulsão de alguma coisa que vem antes e que torna um efeito de movimento de que as coisas podem se tornar outras coisas. Este fenômeno do devir, ato e potência, aquilo que está e aquilo que pode vir a ser, segundo Aristóteles, não faz com que as coisas percam a sua essência, porque a essência ela é imutável. Então tudo tem uma essência. Eu consigo verificar a essência das coisas visualizando, observando e estudando as suas formas reais. Eu não preciso, segundo Aristóteles, caminhar até o mundo das ideias do Platão para conhecer a essência das coisas. E conhecendo a essência das coisas, buscando a essência das coisas, eu conseguiria verificar a causa final dessas coisas, né? A teleologia. Então, tudo para ele, para Aristóteles, é teleológico. Teleológico porque tem uma causa final. Ele parte de uma ontologia, né? Que é o estudo da essência das coisas, para uma teleologia, que é a causa final daquela existência. As coisas existem, elas têm uma essência que é imutável, e esta essência existente, real, no mundo real, né, tem uma causa final, existe um porquê, existe uma justificativa para as coisas serem como elas são. Tá certo? Bom, outro ponto importante em Aristóteles, uma vez que a gente vence essa primeira etapa sobre a discussão do ato e potência, é discutir ética e política em Aristóteles. Né? Primeiramente, vamos entender aqui que ética, né, vem do radical ethos, que significa como agir. Né?
O Aristóteles, trazendo então esta ideia teleológica, essa ideia da essência das coisas, o Aristóteles ele tenta conceber uma ética que é como as coisas, né, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder a nossa própria existência, né? Existe uma relação bastante interessante entre o conceito de ética e o conceito de moral. Aqui neste primeiro momento, nessa filosofia clássica, é basicamente a mesma coisa, não dá muito para fazer uma distinção entre o que seria uma ética e o que seria uma moral. Para adiantar para vocês, nós colocaríamos a moral como uma ideia geral, né? E uma ética como uma transformação dessa ideia, né? num agir. Então, a moral seria um direcionamento que eu teria, né, sobre como as coisas deveriam ser, uma ideia do bom, uma ideia do mal, uma ideia do geral, do normal, uma ideia do não normal e por aí vai. E a ética seria colocar isso em prática, né? Então, a ética diz respeito a uma expressão, a expressão do como agir, como fazer as coisas. O Aristóteles ele vai ter uma impressão, então, sobre ética e política numa relação, né? O ser humano, que é um ser político, o ser humano que vive em sociedade, né? Então, para que esta existência social e política aconteça, como o ser humano deve agir? Nós vamos encontrar estes conceitos de ética e política em Aristóteles no livro, né, que ele escreve chamado Ética de Nicômaco. Certo? Neste livro, A Ética de Nicômaco, o Aristóteles ele traz uma ideia de concepção ética, certo? Que diz respeito ao seguinte: qual é a essência do ser humano, que é um ser político, qual é a essência do ser humano e qual é a causa final da existência do ser humano. Vejam que ele está recorrendo a uma lógica teleológica, porque ele está concebendo a essência do ser humano, mas numa concepção teológica, numa concepção não ontológica. Ele não quer o estudo do ser pelo ser, ele quer um estudo do ser para compreender o porquê do ser, qual a causa final, qual o sentido de existência, né? Qual a justificativa do ser humano. E ele vai chegar à conclusão de que o sentido da vida, podemos resumir assim, né? A causa final da existência do ser humano seria uma existência eudamonista. Olha só, essa palavra é bastante importante, cai em vestibulares demais, o conceito de eudamonismo. O que seria o eudamonismo, segundo Aristóteles? O eudamonismo seria a busca constante pela felicidade, certo? Seria um gênio da felicidade, um gênio do bem-estar, certo? É como se fosse o seguinte: o ser humano ele existe para ser feliz. Ele existe para estar confortável. Ele existe para estar em harmonia. E veja como que se dá a harmonia do indivíduo com ele mesmo. A harmonia do indivíduo com ele mesmo se dá na harmonia do indivíduo com os outros indivíduos, né? Numa boa convivência, né? O ser humano, para ele ser feliz, é necessário que ele esteja em harmonia com os outros seres. Os seres humanos precisam estar em harmonia com os outros seres humanos, e esta harmonia somente será alcançada, segundo Aristóteles, a partir de uma virtude específica. O eudamonismo é uma virtude, né, que para ele seria a frônesis, outra palavra importante, né? A frônesis a gente pode traduzir como prudência, certo? Veja bem, o Aristóteles, ele também era matemático, né? Ele trabalha muito com a ideia de média. Veja, mesmo quando ele está lá atrás, né, tentando encontrar a essência das coisas na realidade, ele vai dizer, né, como eu dei o exemplo lá do cachorro, a partir das experiências que eu tenho com vários cachorros, eu meio que tiro uma média da ideia de cachorro. Eu vi um cachorro, vi 2 cachorros, vi 3 cachorros, eu vi como um cachorro é, pequeno, um cachorro grande, um cachorro gordo, um cachorro idoso, um cachorro jovem, e disso eu tiro uma ideia como se fosse uma média matemática, certo? Um padrão, né? Uma média, algo mediano, algo que vem para o meio, certo? E que traria para mim a essência do que é ser cachorro. Então veja,
A partir da observação das coisas reais, eu concebo as ideias. O Aristóteles ele vai usar essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio para compreender a virtude da prudência. Né? O Aristóteles está dizendo o seguinte, que qualquer radicalidade ela é ruim. Né? Sempre que o ser humano puder ser comedido, sempre que ele puder ser prudente, ele está experienciando, ele está se tornando, ele está mais perto do eudamonismo. Né? Então veja, eu estou no trânsito, alguém passa por mim e dá uma buzinada. Né? Se eu nutro uma virtude de frônesis, uma virtude de prudência, eu não vou atrás daquele motorista puxar uma briga, porque isso vai criar desarmonia. Né? Então eu vou tentar ser prudente, eu vou tentar ser comedido nas coisas. Né? A felicidade para Aristóteles não é, por exemplo, eu me acabar em um sorvete, eu me acabar na gula, me acabar, né, comendo muito e aí eu vou ser feliz. Né? Porque isso vai gerar doenças em mim e por aí vai. Então é só um exemplo que eu estou dando. Né? Então você tem que ser comedido. Né? Você tem que viver uma vida sem exageros, uma vida que lhe supra o suficiente, e o suficiente não é a mais, não é o exagero. Né? Você não pode ser exagerado nem para mais e nem para menos. Né? Por exemplo, uma virtude como a coragem. A coragem é uma virtude, né? Mas veja bem, aquela pessoa que tem uma coragem imprudente, é aquela pessoa que entra num prédio em chamas sem proteção nenhuma. Essa pessoa vai morrer. Né? A pessoa que entra num tiroteio de peito aberto, né? Ou seja, é uma coragem exagerada. A coragem exagerada é uma coisa ruim. O medo exagerado também é uma coisa ruim, porque te impede de viver, de experimentar as coisas e por aí vai. Então veja, a concepção que o Aristóteles está trazendo de eudamonismo, né, de a felicidade, ela vai ser encontrada no meio das coisas. Ela vai ser encontrada no centro das coisas, com a prudência, sendo comedido. Então, com relação à coragem, por exemplo, eu devo ser corajoso, mas eu não devo ser corajoso demais a ponto de colocar em risco a mim, os meus filhos, os meus familiares, os meus amigos, a minha comunidade. Eu também não devo ser medroso, né? Ter medo demais a ponto de eu não arriscar, de eu não viver, de eu não experimentar coisas boas. Então a prudência, o ser comedido é o caminho. Se todos os seres humanos forem comedidos, né, então todos os seres humanos irão alcançar a verdadeira felicidade, né, que é o eudamonismo. Então a essência do ser humano é o quê? A parte da razão, buscar a prudência, buscar a frônesis, como ele vai dizer. Né? Então, a ideia de prudência de Aristóteles é um meio termo sem exageros. O ser humano existe para ser feliz, mas ele vai encontrar essa felicidade no meio termo, ele vai encontrar essa felicidade no padrão, ele vai encontrar essa felicidade na média, né? E não nos exageros, nem para mais, nem para menos, nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Né? Ele vai encontrar a felicidade na prudência. Este ponto do Aristóteles se parece um pouco com aquilo que o Platão, né, traduzia como a essência da alma, a reminiscência da alma, né, onde o Platão diz o seguinte: a alma se divide em 3 partes, né, que seria a razão, que é a mais importante de todas, seria aquela parte apetitiva, né, é aquela parte irascível. Né, e o Platão vai dizer, olha, a razão, ela, quando ela é bem nutrida, a razão, quando ela é bem exercitada, né? A razão ela consegue conter as outras 2 partes da alma, a parte concupiscível ou apetitiva e a parte irascível. Né? Então, por exemplo, na parte irascível da alma, eu estou em Platão aqui, né? O indivíduo ele age pela emoção, ele pode ser apaixonado demais, ele pode ser odioso demais, ele pode ter muita raiva, ele pode ter muito amor, e isso é prejudicial. A razão de Platão faria com que esta sede emotiva, né, fosse mais prudente, fosse mais comedida. Né? Então o indivíduo ele teria uma parcimônia
maior, né, com relação aos seus sentimentos, com relação às suas emoções. Então veja, a razão consegue controlar a parte irascível da alma. Da mesma forma, a parte apetitiva, a parte concupiscível, né, de entregar ao corpo, se entregar aos prazeres do corpo, aos prazeres da bebida, aos prazeres da comida, aos prazeres sexuais e por aí vai, né, o indivíduo que nutre essa parte da alma, a parte concupiscível, apetitiva, ele acaba se entregando a isso, mas veja, se você tiver uma razão bem nutrida, uma razão, né, bem trabalhada, você consegue, a partir da razão, ser prudente com esta parte da alma, a parte apetitiva, a parte concupiscível e por aí vai. Então, disso o Aristóteles vai beber um pouco da fonte do Platão, dizendo que a maior virtude do ser humano é a prudência, é a frônesis, né? Porque é a partir da prudência que ele encontraria, né, uma concepção ética eudamonista. Veja que eu não estou saindo, né, da ideia inicial de Aristóteles do devir, ou seja, as coisas estão em movimento, elas estão sempre, existe uma potência, existe algo que pode se tornar, mas neste poder se tornar é necessário que se busque uma essência. Essência é essa que eu não preciso ir no mundo das ideias para buscá-la, né? Eu vou encontrar a essência observando o ato e potência, observando as coisas como elas são, né? E esta essência, ela é uma essência teleológica, é uma essência que tem uma causa final, que para Aristóteles, né, é a causa da harmonia, é a causa do meio termo. As coisas, para Aristóteles, elas tendem, existe uma tendência natural das coisas a se acomodarem, né? Na biologia, chamamos isso de homeostase, né? As coisas tendem a uma normalidade, elas tendem a se acomodar, né? Toda desordem, né? Toda bagunça, quando você pega um copo, né, coloca terra nesse copo com água e mistura, né, e faz aquela bagunça, depois de um tempo aquilo vai se assentar, né, vai decantar, e aí vai se separar, né, a água da terra vai separar, ou seja, as coisas vão encontrar um caminho harmonioso, né? Para Aristóteles, a causa final de tudo é uma harmonia. E com o ser humano não seria diferente. A harmonia é essa que só pode ser alcançada com prudência, sendo comedido, né, alimentando essa virtude. E aí o Aristóteles traz, né, a ideia da razão. É a razão que vai alcançar isso, né? A lógica, é o uso da lógica, da razão, é que vai fazer com que nós alcancemos isso. Tá certo? Bom, era isso que eu queria tratar com vocês em Aristóteles. Façam as leituras que eu estou deixando para vocês, né, recomendando aí. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que estarei sempre à disposição de vocês. Tá certo? Então é isso aí, muito obrigado a todos e a todas e bons estudos.